Colossenses capítulo 2, verso 6. Os irmãos encontraram? Vamos ler o texto então, diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Verso 16, portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Não deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês, com o pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, a partir do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam às regras, como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisto, não coma disso, não pegue naquilo. Todas estas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Mantenha sua Bíblia aberta, feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Deus Todo-Poderoso, nós oramos a Ti mais uma vez e vamos a Ti em nome de Jesus, para apresentar a Deus nossas vidas, a vida de cada um que aqui está. Nós lemos a Tua Palavra e pedimos ao Senhor graça e ação poderosa do Teu Espírito Santo para nós compreendermos da Tua Palavra. Sairmos daqui alimentados, ó Deus, e com um coração, com fervor, com amor, Deus, pelo Evangelho, pelo Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Nós oramos, peço ao Senhor que tira de nós toda distração. Em nome de Jesus, ó Deus, nós possamos sair daqui ensinados em toda a doutrina do Senhor, para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, nós estamos caminhando, pela carta dos Colossenses, e esse já é o 5º sermão que eu prego a respeito desse livro. E nessa carta de Colossenses, a grande missão do apóstolo Paulo é defender a suficiência de Cristo para a igreja dele. É por isso que Paulo repete tantas vezes sobre Cristo, sobre a pessoa de Cristo, a obra de Cristo. É nele, é por ele, expressões como essa que mostram como Cristo é o cabeça da igreja. Ele quer apresentar isso, Cristo como cabeça da igreja, que controla, alimenta, protege e traz o crescimento que vem de Deus. E hoje nós chegamos em um texto onde a mensagem do apóstolo Paulo é muito clara. Ele está nos dizendo: não aceitem outro evangelho, além do evangelho que foi ensinado a vocês. Esse é o resumo de todo esse texto que nós lemos, do versículo 6 ao 23.
Porque no verdadeiro Evangelho, nós recebemos liberdade, nós recebemos uma nova e plena vida somente em Cristo Jesus. Mas o falso evangelho, ele quer nos levar de volta às prisões da velha vida. Ele quer nos levar de volta à escravidão da antiga vida, com suas regras, suas leis, para, de certa forma, querer alcançar o favor divino. A pergunta que fica para nós é: qual desses dois evangelhos que nós temos vivido na nossa vida diária? O falso evangelho que nos leva às suas prisões de regras, ou ao verdadeiro evangelho que nos dá uma vida plena em Cristo, satisfeita em Cristo? E é por isso que hoje eu quero falar sobre isso. O tema do meu sermão é esse: uma vida satisfeita somente em Cristo. Ou seja, uma vida totalmente preenchida pelo poder de Cristo, e que não precisa de mais nada para completá-la, para acrescentar a nossa vida. Então, meus irmãos, eu quero iniciar no verso 6 e mostrar a você que Paulo inicia esse trecho nos dando uma ordem e um alerta. E ele começa no verso 6, veja comigo, ele diz: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados, edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graça. Paulo nos dá aqui uma ordem: assim como vocês receberam a Cristo, assim como vocês receberam a verdade do Evangelho, por meio dos ministros fiéis, continuem. Essa é a ordem de Paulo: continuem a viver nele. É como se Paulo dissesse para nós: vocês foram ensinados com a verdade. Não abram suas vidas para os falsos ensinos, para as mentiras que cercam vocês. Ao contrário, continuem firmes nele, continuem a viver nele, em Cristo Jesus. E ele usa duas ilustrações muito claras para nós. Ele diz: continuem enraizados. É aquela ideia da árvore no solo, que sem a raiz ela não tem firmeza, ela não recebe nutrientes, ela não floresce, ela não cresce, ela não se desenvolve. Mas ele diz também: estando edificados, como uma construção que tem a sua fundação, e sem aquela fundação a construção ou ela cai, ou ela não tem firmeza. Paulo diz a nós: estejam enraizados em Cristo. É de onde vem o crescimento de vocês, é de onde vem a saúde de vocês. Estejam edificados nele, é de onde vem a firmeza da vida de vocês, é onde vem a estabilidade da vida de vocês, somente em Cristo Jesus. E isso por meio da fé. Quando ele completa e diz: confirmados na fé, é quando nós estamos firmemente estabelecidos sobre a rocha, não sobre a areia, mas sobre a rocha que é Cristo Jesus. É como se Paulo estivesse dizendo a nós: vocês receberam a revelação da verdade, o mistério de Deus, o pleno conhecimento de quem Deus é, por meio da pessoa de Jesus. Então continuem a viver firmemente nele, alicerçados e com gratidão no coração. Essa é uma ordem do apóstolo Paulo para a igreja de Cristo: continuem a viver nele. Mas logo em seguida ele nos dá um alerta. Veja o verso 8: tenham cuidado. Ele inicia dizendo: tenham cuidado. Ou seja, vigiem cuidadosamente, como um sentinela que está a todo tempo em vigia. Ele diz: tenham cuidado, para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia. Uma palavrinha um pouco mais difícil aqui, né? Enredá-los. Mas essa palavra, irmãos, ela tem um significado mais simples, que é de levar cativo, manipular completamente a pessoa. É isso que Paulo está dizendo: tomem cuidado que ninguém venha a levar a mente de vocês cativos às suas mentiras, venha levar vocês, manipular, controlar a vida de vocês com sua filosofia e vãs sutilezas. Filosofias é as crenças que existem ao redor do mundo, crenças de um grupo.
E vãs sutilezas, aqui que está o ponto que eu quero ressaltar. Por quê? Porque nós rejeitarmos uma mentira escancarada é muito simples, mas quando nós deparamos com as vãs sutilezas, com as pequenas inverdades que vêm surgindo no meio evangélico e que vêm diluindo o verdadeiro evangelho bíblico, aí que está o problema. Aí que às vezes nós deixamos passar e quando vemos, nós estamos vivendo um outro evangelho. Quer ver um exemplo de vãs sutilezas? Por volta dos anos 80 aos anos 2000, nos fizeram acreditar que as experiências eram o alvo da vida cristã. De forma que, se você não tivesse experiência, você não era crente. Ou você era menos crente do que aquele que estava do seu lado. Era necessário, se tornou necessário, ter experiências sobrenaturais, para mostrar que você era santo, para mostrar que você era mais íntimo de Deus. Resultado: cultos, uma bagunça, pessoas histéricas, manifestações escandalosas atribuídas ao Espírito Santo. E no final não tinha pregação da palavra, Cristo não era glorificado e vidas não eram transformadas. Era aquele espírito tipo assim: você viu o que Deus fez na minha vida? Muitas pessoas vinham para o culto dizendo: eu vou para o culto buscar a minha bênção, porque algo tem que acontecer. Era uma manipulação psicológica, que a gente rega com a unção do riso, e a pessoa que não recebia aquela unção, ela era menos crente do que aquela que estava recebendo. Então aquilo agia psicologicamente na vida das pessoas, fazendo elas acreditar que elas necessitavam daquilo, porque senão elas não eram crentes. Vãs sutilezas, tinha a aparência de piedade, tinha a aparência de santidade, mas não exaltava a Cristo, muito pelo contrário, nos afastou e muito dele, afastou e muito a igreja do verdadeiro evangelho. E Paulo diz: vãs sutilezas conforme as tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. As tradições humanas, a psicologia do mundo, o misticismo do mundo, e não segundo a Cristo. E Paulo está dizendo: cuidado, porque isso não pode ter valor entre vocês. Isso não pode ter valor, porque vocês já têm a Cristo. Por um lado, Paulo diz: continuem a viver enraizados, edificados somente em Cristo e na verdade do Evangelho. Pelo outro lado, ele diz: tomem cuidado, vigiem, porque o falso ensino, o falso evangelho, os falsos pastores estão cercando vocês, estão inundando a igreja com mentiras e enganos. Continuem firmes em Cristo Jesus. E para combater o falso evangelho, Paulo primeiro começa apresentando a verdade, anunciando a verdade do evangelho. E a verdade do evangelho nos diz que Cristo é plenamente homem e plenamente Deus. Isso está no verso 9, veja comigo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quando Paulo diz que nele habita a plenitude da divindade, ele quer mostrar que Cristo era plenamente divino. Ele está dizendo que Cristo carregava em si a completude do ser de Deus. No capítulo 1, Paulo já tinha dito que ele era a imagem do Deus invisível. Hebreus vai dizer que ele é o resplendor da glória do Pai, a expressão exata do seu ser. E Cristo carregava a plenitude do ser de Deus corporalmente, ou seja, ao mesmo tempo que ele era Deus, ele era homem. Ou seja, ele era o verdadeiro Deus que se encarnou e habitou entre nós. Como João vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Irmãos, essa verdade combate heresias como as testemunhas de Jeová, que diz que Jesus é um anjo, que ele é um arcanjo, um anjo evoluído, ou talvez a maior criatura que Deus criou.
Mentira, Ele é o próprio Deus encarnado. Mas também combate uma heresia chamada heresia unicista, pregada e propagada por Carlos Moisés, fundador do grupo Voz da Verdade, que afirma com suas palavras que quem morreu na cruz foi o Espírito Santo. Mentira, o Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, falando de Cristo, e Ele se fez carne, e Ele habitou entre nós, corporalmente, e nele estava toda a plenitude da divindade. Nas palavras de Cristo em João 10, eu e o Pai somos um. Não era o Espírito Santo morrendo na cruz, era o Filho de Deus, o Deus encarnado que habitou entre nós. Mas o verdadeiro Evangelho também diz que Cristo é a fonte da vida, e dele flui tudo que nós precisamos, tanto para essa vida, quanto para a vida vindoura, a vida eterna. Ele diz isso no verso 10, também nele, em Cristo Jesus, vocês receberam a plenitude, vocês receberam a plenitude, ou seja, vocês foram preenchidos generosamente, vocês foram preenchidos a ponto de transbordar da plenitude de Cristo. Não há espaço dentro de vocês, o Espírito de Deus habita dentro de nós, de forma que não há lacunas, não há espaço dentro do nosso ser, para ser preenchido com mais nada. Jesus, ele usa uma metáfora muito simples para isso. Ele diz, em João 6,35, eu sou o pão da vida, o pão da vida que alimenta. Mas ele completa, quem vem a mim jamais terá fome, ou seja, será plenamente saciado. E ele completa, e quem crê em mim jamais terá sede, será plenamente saciado em Cristo, receberá a plenitude dele, estando em Cristo. Nós não precisamos, meus irmãos, buscar a satisfação em mais nada. Nele, estando nele, nós recebemos a plenitude. Nós não precisamos de nenhum falso Deus, nós não precisamos de nenhum curandeiro, nós não precisamos de nenhum falso profeta, nós não precisamos buscar satisfação em festas, nós não precisamos buscar satisfação em vícios. O que nós precisamos é somente de Cristo, estarmos enraizados nele, porque Cristo é quem verdadeiramente satisfaz a nossa alma, é Ele que verdadeiramente satisfaz a nossa alma, é o verdadeiro Evangelho que nos conduz a Cristo, e nele, portanto, nós estaremos satisfeitos, não em métodos, não em fórmulas mágicas, não em receitas que o mundo aí fora nos ensina, somente em Cristo, que nós recebemos a plena satisfação em nossos corações. Não se iluda com o que é apresentado aí fora, somente Cristo pode preencher o vazio da sua alma, a lacuna do seu coração, somente Cristo. Mas o verdadeiro Evangelho diz também que Cristo é o Senhor sobre tudo e sobre todos, de forma que não existe nada que esteja fora do domínio, do controle de Cristo. Isso está ainda no verso 10, a parte B, ele diz, Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Mais uma vez Paulo está reafirmando a soberania de Cristo. Ele é o cabeça, Ele tem o domínio sobre todo o governo, sobre todo o príncipe, todo o governo, principado e potestade. De forma que os anjos não são mais importantes do que Cristo, e os demônios não são mais fortes do que Cristo. William Hendricks, um teólogo, comentando esse texto, ele diz, fora de Cristo, os anjos bons não podem prestar auxílio aos cristãos, mas também, por causa dele, o mal não pode tocar, fazer danos aos crentes.
Aqui está a soberania de Cristo. Não existe, meus irmãos, no mundo aí fora, aquela imagem de Deus em queda de braço com Satanás. De uma hora Deus ganha, outra hora Satanás ganha. Uma hora o crente está desprotegido, outra hora ele está protegido. O que existe é um Deus todo-poderoso, um Deus soberano, um Deus que por meio da cruz esmagou a cabeça da serpente, subjugou os poderes das trevas, humilhou os nossos inimigos naquela cruz. É isso que existe. Não diminua o atributo da onipotência de Deus. O seu Deus é todo-poderoso, e não existe vírgulas, não existe parênteses, não existe abreviações nisso. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. O verdadeiro evangelho também nos diz que Cristo opera definitivamente e completamente a libertação. É Ele que nos liberta do poder do pecado. Veja comigo o verso 11, e ele diz assim: nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, ou seja, é uma circuncisão agora operada pelo Espírito. E ele completa: mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. De forma breve, eu quero dizer para você que a circuncisão era um ato feito no Antigo Testamento, que literalmente arrancava-se um pedaço de pele do homem, né? Arrancava-se um pedaço de pele do homem, ali mostrando a entrada do povo de Deus na aliança com Deus. Todos os do sexo masculino deveriam ser circuncidados. Essa figura que era do Antigo Testamento, agora se cumpre plenamente em Cristo, de forma que a nossa circuncisão, ou seja, a remoção da nossa carne, é operada não por mãos humanas, como era no Antigo Testamento, mas pelo Espírito de Deus, que vem e opera a circuncisão no nosso coração. Isso significa, meus irmãos, que Cristo removeu o poder que o pecado operava sobre nós. Ele removeu o poder do pecado sobre as nossas vidas. Em João capítulo 8, ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Agora nós temos o poder de não pecar, de dizer não ao pecado. O pecado já não tem mais domínio sobre nós, diz o apóstolo. Vocês já não são mais escravos do pecado, porque Cristo na cruz removeu de sobre nós o poder do pecado. Essa verdade do Evangelho combate uma das pequenas vãs sutilezas que dizem que os crentes, os verdadeiros cristãos, podem ficar endemoniados, que precisa de sessão de descarrego, que precisa passar pelo vale do sal, que precisa passar pela campanha de libertação do demônio disso ou do demônio daquilo. Meus irmãos, você crê em Jesus de verdade? Ele é o Senhor sobre a sua vida? Você foi liberto do poder do pecado, não existe mais, você recebeu a plenitude de Cristo. Colossenses 1, ele diz: Ele nos libertou do poder das trevas, Ele nos libertou. Não há mais espaço dentro de nós, a partir do momento que o Espírito Santo habita dentro de mim, não há mais espaço para que outro ser habite em nosso coração. Você foi liberto, meus irmãos, e não deixe te convencerem de outra verdade. Cuidado com as vãs sutilezas que distorcem as pequenas coisas do Evangelho. O verdadeiro Evangelho também nos diz que Cristo nos dá uma nova e eterna vida. Isso está no verso 12. Veja comigo, ele diz: tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados, na incircuncisão da sua carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Veja bem, quando Cristo morreu,
nós morremos com Ele. Quando Cristo foi sepultado, nós fomos sepultados com Ele. Mas quando Cristo ressuscita, nós também ressuscitamos com Ele. Tudo isso pelo poder do Espírito que opera em nossos corações, nos fazendo agora filhos de Deus. Ele nos circuncidou, Ele removeu o poder do pecado sobre nós, e nos tirou daquele estado de miséria. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos. Ele nos tirou de uma escravidão de pecado que nos separava de Cristo, e nos uniu a Ele. Onde agora nós recebemos o perdão de pecados, onde agora nós recebemos a vida, e não somente a vida nessa terra, mas a vida eterna, a vida abundante. É o que Cristo nos diz: eu lhes dou vida e vida abundante. Quantas pessoas pegam esse texto para dizer que Cristo vai te dar tantas coisas nessa vida terrena, mas Cristo está dizendo: eu te dou vida e vida eterna. Eu sou o pão que quem come de mim jamais terá fome, eu sou a fonte que quem bebe de mim jamais terá sede. Ele não está falando dessa vida, Ele está falando da vida vindoura. É o que o verdadeiro Evangelho nos ensina. Mas o verdadeiro Evangelho também nos diz que Cristo nos torna justos, Ele nos justifica perante Deus. Eu quero que você olhe comigo o verso 14. Ele diz: cancelando todo escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Cristo não só perdoa os nossos pecados, Ele não só nos purifica das nossas manchas, mas também remove inteiramente a nossa dívida que nós tínhamos diante de Deus. Isso, meus irmãos, vem da lei de Moisés. A lei é nosso acusador. A lei diz em Deuteronômio capítulo 27, verso 26, diz que maldito é aquele que não confirmar a lei, praticando ela, praticando a lei. E eu pergunto a você: algum homem, em alguma época, cumpriu a lei do início ao fim de sua vida? Cumpriu todas as exigências da lei de Deus? A resposta é não. Ninguém cumpriu. Gálatas 3:22, Paulo vai dizer que a Escritura, referindo-se à lei, encerrou tudo sob o pecado. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E ele completa: para que mediante a fé em Jesus, aquele que crer em Jesus como seu Salvador, a promessa fosse concedida. Para que mediante a fé em Jesus, a promessa fosse concedida. Na cruz, meus irmãos, Jesus cumpriu as exigências da lei. Ele cumpriu como nosso substituto. Ele assumiu o nosso lugar. Ele recebeu sobre si o nosso castigo, para que agora, por meio da fé, nós recebêssemos a justiça dele, para que agora nós apresentássemos diante de Deus, não mais com minha lista de pecados e manchas da minha vida, da sua vida, mas agora com a justiça de Cristo, de forma que nós podemos dizer: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Fomos reconciliados com Deus por meio de Cristo Jesus. Ele tomou sobre Ele a minha dívida, a sua dívida, e cravou na cruz, removendo inteiramente. E mais, Romanos 8:1, agora pois já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que creem em Jesus como seu Salvador, como seu substituto naquela cruz. Aqueles que depositam o pecado aos pés da cruz, recebem do Calvário a justiça de Cristo, recebem do Calvário a paz de Deus, a reconciliação. Ele removeu inteiramente, nos tornando justos diante de Deus.
No dia do juízo final, aquele que crê em Jesus chegará diante do trono de Deus e apresentará não a minha ficha, a sua ficha, suja, cheia de pecados, mas a justiça de Cristo, porque Ele cravou a nossa dívida na cruz e removeu inteiramente, levando sobre si os nossos pecados. Amém? Glória a Deus por isso. O verdadeiro evangelho diz que Cristo venceu e esmagou a cabeça da serpente. Isso está no verso 15. Diz assim: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Mais uma vez nessa carta, Paulo usa a linguagem de guerra, quando ele usa a palavra despojar. Despojar é aquele ato, que o rei vencedor, ele despoja, ele tira as roupas, as armaduras, o armamento da nação que ele venceu, e como forma de humilhação, ele leva numa marcha triunfal, em direção à sua cidade, aquelas pessoas, aqueles guerreiros nus, para humilhá-los, para expor eles ao ridículo, porque aquele rei venceu. Isso é despojar, e é exatamente o que Cristo fez na cruz. Na cruz, Cristo esmaga a cabeça da serpente, do acusador, de Satanás, daquele que lá no Éden enganou Adão e Eva, influenciou Adão e Eva. E Deus então promete lá no Éden: virá o descendente que esmagará a cabeça da serpente. E veio o descendente, e veio Cristo Jesus, e naquela cruz ele esmaga a cabeça da serpente, ele vence Satanás e as hostes das trevas, ele os humilha, porque agora Satanás não tem com o que mais nos acusar. Ele foi humilhado naquela cruz, e naquela cruz Jesus nos libertou do poder das trevas. Naquela cruz o valente foi amarrado, o acusador perdeu a sua legitimidade, ele perdeu a justa causa de te acusar diante de Deus, de dizer que você era pecador, que era exigida a sua morte, porque a nossa dívida foi cravada na cruz. João registra essa verdade em Apocalipse, e isso é tremendo. Apocalipse 12, 10, ele diz: eu ouvi do céu uma forte voz que dizia: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. E despojando o poder das trevas, naquela cruz Cristo humilhou Satanás, humilhou o poder das trevas, de forma que agora Satanás não tem mais poder, nem autoridade na vida daqueles que creem em Jesus. Ele foi vencido, ele foi envergonhado, e aguarda apenas que chegue o último dia, o dia do juízo final, onde então a sua condenação será consumada. Tudo isso que nós falamos aqui, Paulo fala apresentando o verdadeiro evangelho, e o que foge disso, nós devemos rejeitar, porque nós precisamos estar enraizados e edificados em Cristo Jesus, e em seu verdadeiro evangelho. Mas Paulo, após apresentar o que é o verdadeiro evangelho, agora ele começa a combater o falso evangelho, e combater não entre linhas, não de forma subliminar. Agora ele começa a combater de forma direta o falso evangelho, e ele começa no verso 16, a combater primeiro tradições religiosas. Ele diz o verso 16: portanto, ou seja, já que vocês conhecem a verdade, já que agora vocês foram expostos à verdade de Cristo, portanto,
que ninguém julgue vocês por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Tudo isso que Paulo descreve aqui, ele está descrevendo as tradições, os rituais judaicos, os calendários e festas judaicas. Já aqui em Colossenses, Paulo está desaprovando a ideia de que exista cristãos judaizantes que queriam manter o evangelho, mas acrescentar as tradições religiosas da época, as tradições judaicas. Já nessa época, Paulo diz: não, nós não precisamos de tradições, de seguir calendários, rituais. Agora, eu pergunto a você, imagina o que Paulo iria dizer dessas igrejas que colocam candelabros aqui na frente, fazem réplicas de Arca da Aliança, pastor tocando chofar no culto, colocando talite, aquela toalha em cima dos ombros, aquela toalha judaica, aquele chapeuzinho que eu anotei aqui, kippá. Isso, meus irmãos, é para mostrar uma santidade que não existe, é para se mostrarem mais próximo de Deus. Mas Paulo diz que tudo isso, ele diz no verso 17, é sombra, tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Nós não precisamos comemorar Yom Kippur, festa dos tabernáculos, festa das semanas. Meus irmãos, isto era sombra, mas Cristo veio e cumpriu essas tradições, cumpriu esses rituais judaicos. Mas para além das tradições judaicas, quantas outras tradições religiosas nós estamos deixando entrar no Evangelho, diluir a verdade do Evangelho bíblico, do cristianismo bíblico? Quantas pessoas pensam que a oração do pastor é a que tem poder? Herança do catolicismo, com os padres como seus sacerdotes, que eram intermediários entre o povo e Deus. Quantos outros que pensam que é necessário ser batizado na água, lá na piscina ou no rio, para ser salvo. É necessário aquele ritual ali para ser salvo. Herança do catolicismo. Porque quando a criança nasce no catolicismo, rapidamente eles batizam, para que ela faça parte daquele sacramento, receba aquele sacramento e, portanto, a salvação. Quantos, meus irmãos, quantos acreditam em água ungida? É outro nome para a água benta da Igreja Católica. Uso do sal grosso, uso de sabão ungida, vassoura ungida, outros objetos para expulsar demônios da sua casa, da sua vida. Isso é prática de candomblé, se os irmãos não sabem. Umbanda, que usam objetos para expulsar maldições, expulsar outros espíritos malignos. Uso de amuletos mágicos, toalha da prosperidade, tijolo da construção da casa própria, travesseiro da cura da ansiedade. Tudo isso nasceu de religiões místicas, que tem influenciado, diluído o Evangelho. Mas talvez, irmãos, na nossa vida diária, o mais sutil de todos eles, de todas as tradições, seja o uso do óleo. Comprou um carro novo? Unge com óleo. Comprou uma casa nova? Unge com óleo. Abriu um negócio? Unge com óleo. Você não percebe que sua confiança está no poder do óleo e não no poder de Cristo? Você não percebe que isso dilui o poder de Cristo? Que Paulo está dizendo, Ele é o cabeça de todas as coisas. Nele tudo subsiste, para dizer a vocês que vocês não precisam de outra autoridade na vida de vocês. 1 de João 4,4, o maior é aquele que está em nós, o maior é aquele que está em você, do que aquele que está no mundo. Que medo é esse do demônio entrar na sua casa, de fazer você sofrer acidente de carro? 2 Coríntios 1, 21,
mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo, e que nos ungiu, é Deus. Quem nos ungiu é Deus. E sabe com que Deus nos ungiu? Verso 22 de 2 Coríntios 1, que também pôs o seu selo em nós, e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Nós fomos ungidos com o Espírito Santo de Deus, e nada é maior, nada é melhor. Nós não precisamos acrescentar nada ao poder do Espírito que age na minha e na sua vida, que age na sua casa, que age nos seus negócios. Nós não precisamos acrescentar tradições religiosas ao Evangelho de Jesus. Paulo avança e agora ele combate um outro problema: espiritualidade vazia. Verso 18: não deixe que ninguém se faça árbitro para desqualificar vocês, com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum, na sua mente carnal. Irmãos, eu conheço pessoas que têm uma fé sobrenatural em sonhos, visão, revelações, profetas e tudo mais. Um dia ele teve um sonho de que a esposa dele deveria voltar para a casa de sua mãe, e ele continuar morando na outra casa sozinho, e ele cumpriu isso. O sonho que ele teve, e disse que foi Deus, acabou com o casamento, destruiu a família. Mas Paulo está dizendo: não deixe que ninguém desqualifique vocês, com pretexto de humildade, culto de anjos, baseando-se em visões. Funciona mais ou menos assim, ó. Deus me revelou em visões, eu vi um anjo no meu quarto 3 horas da manhã, que me diz tal coisa. Eu estou vendo um anjo aqui na porta lá com a espada de fogo. Irmãos, se eu engrossar a voz aqui e começar a falar que eu estou vendo o anjo, que Deus está me falando isso e aquilo, rapidinho você vai rupiar a espinha, o braço, rapidamente. Mas Paulo está dizendo que isso é pretexto de humildade. As pessoas usam isso para passar autoridade. Eu estou aqui, meus irmãos, eu estou vendo um anjo, e ele está dizendo isso e isso, para passar autoridade. Eu sou mais próximo de Deus, Deus falou isso comigo em visões, Deus falou, mandou um anjo. Eu não sei que intimidade é essa que essas pessoas têm com o anjo. Na Bíblia, toda hora que aparece um anjo, as pessoas caem prostradas, com temor. Mas não, a pessoa tem um anjo, parece um guia dele, igual da Umbanda, do Candomblé. Não, o meu anjo é o anjo Ariel. Eu escutei um cara falando esses dias. O meu anjo é o anjo Rafael. Pretexto de humildade. E Paulo diz: mas estão cheios de orgulho na sua mente carnal. Eles querem desqualificar aqueles que não têm esse tipo de experiência. Eles querem desqualificar e acrescentar algo ao Evangelho. Eles estão cheios de orgulho. Eles fazem para se parecer mais santos, para se parecer mais próximos de Deus, mas na verdade eles estão desprezando Cristo. Eles estão desprezando Cristo como cabeça da igreja, como o suficiente para a vida deles. Não é eu que estou dizendo, é Paulo. No verso 19 ele diz: e não retendo, ou seja, estando firmemente comprometido com a cabeça. Esses que desqualificam vocês, eles não retêm a cabeça. Eles não retêm, eles não estão comprometidos firmemente com o cabeça, a partir de qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. O que Paulo está nos mostrando aqui, irmãos, é que somente quando nós estamos enraizados em Cristo, edificados nele, é que nós somos supridos, nós recebemos o crescimento que vem de Deus.
Mas esses que nos desqualificam, com pretexto de humildade, com suas mentes carnais, cheios de orgulho, é eles que não retêm o cabeça, é eles que não retêm a Cristo. Isso é espiritualidade vazia. Paulo apresentou um falso evangelho, que vem de tradições religiosas, que vem de espiritualidade vazia, e agora ele termina com um falso evangelho que vem de doutrinas de homens. Está no verso 20, ele diz assim: se vocês morreram com Cristo, para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras, como se vivessem no mundo? Não toque nisto, não coma disto, ou não pegue naquilo. Irmãos, eu duvido que você, como crente, nunca tenha ouvido essas frases aqui. Paulo escreveu isso há 2000 anos. E eu duvido que você nunca tenha ouvido isso como cristão. Olha, não toque nisso, não coma daquilo, não beba Coca-Cola, porque se você virar o rótulo dela assim, está escrito alô diabo. Não, as mulheres não usem maquiagem, não cortem o cabelo, porque isso daí é luxúria, é demônio da pombagira. Não use bermuda porque é pecado. Mais recente agora eu escutei do energético Monster. Não beba energético Monster porque o símbolo dele é 666 no algarismo lá da Albânia, que não sei o que, se você virar assim contra a luz, dá 666, então não beba. Meus irmãos, eu disse no início que o verdadeiro evangelho, ele nos traz satisfação, plenitude, uma vida liberta, uma vida em Cristo, satisfeita em Cristo. Mas o falso evangelho, ele nos aprisiona novamente. Ele quer nos aprisionar aos velhos costumes, aos velhos rituais. Como isso acontece na prática? Irmãos, quantas vezes talvez você deixou de lanchar na sua empresa porque o seu patrão ia oferecer um café para um corte de reinado? Eu já deixei de comer, porque eu oferecia para o corte de reinado. Um dia, deixa eu contar uma experiência para vocês. Um dia, uma mulher encomendou com a Cecília 100 chup-chups, 100 geladinhos, porque ela ia oferecer um café para o corte de reinado, e ela iria dar como sobremesa. Aí eu brinquei com a Cecília assim: nós somos cristãos, e nós estamos produzindo aqui, então, está aqui, a gente pode comer, certo? Aí, a partir de qual momento que eu passo para a mulher, eu já não posso comer, porque é comida consagrada. A partir de qual momento ali acontece a transição da luz para as trevas, de Deus para Satanás? Será que é na hora que eu entreguei para ela, porque ela guardou só no freezer da geladeira dela? Ou será que tem que esperar o momento que o corte de reinado chegar, para ser então, não, agora é do diabo, eu como cristão não posso comer? Quer ver outro exemplo, irmãos? No mês de junho e julho está chegando. Cuidado, não anda com a pamonha na rua não, que é perigoso alguém falar que você passou na barraquinha ali da Prato Rosário e comprou uma pamonha. Comida de festa junina. Eu fico imaginando, irmãos, aquelas pessoas que trabalham em escola, funcionários de escola, são obrigadas a trabalhar em festa junina, e não pode tomar um caldo de mandioca, não pode comer uma pamonha, porque é consagrado ao diabo. Irmãos, não coma disso, não toque naquilo. Percebe a semelhança? Nós estamos falando de 2000 anos atrás, e já naquela época isso minava a autoridade de Cristo. Percebe que não faz sentido algum para a nossa vida? Mas só para não ficar nas minhas palavras, eu quero que você abra sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 8. Para que nós sejamos instruídos pela palavra de Deus.
1 Coríntios, capítulo 8. O contexto de Coríntios aqui é um pouco diferente, porque aqui era literalmente animais que eram sacrificados em templos e depois comercializados. Mas Paulo fala sobre comidas sacrificadas a ídolos. 1 Coríntios capítulo 8, verso 4, ele diz: quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo, por si mesmo, nada é no mundo, e que há senão um só Deus. Nós estamos temendo aquilo que não é nada, nós estamos com medo daquilo que não é nada. Mas Paulo continua, verso 8: não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Irmãos, percebe que a religião nos aprisiona em doutrinas criadas por homens, para nos dizer: não faça isso, não coma daquilo, não toque nisso, vai contaminar a sua vida. Doutrinas de homens. Os ídolos nada são. Nós servimos a um Deus verdadeiro. É nós que servimos ao Deus verdadeiro, porque nós tememos um Deus falso que nem existe. Ele nada é, diz Paulo. Mas eu preciso completar esse ensino e dizer para vocês que existe uma possibilidade de nós não comermos esse tipo de comida. Está no verso 13 de 1 Coríntios 8. Por causa do amor. Isso mesmo. Não vai fazer mal para você, não vai te trazer doença, maldição. Mas, se escandalizar um irmão mais fraco na fé, diz Paulo, verso 13. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Então, o que rege a nossa vida é o amor. É o amor ao irmão. Se escandaliza o meu irmão, eu não pratico. Se comer carne escandaliza o meu irmão, não pratico. Simples. Simples assim. Não é porque aquilo vai me contaminar, que aquilo é pecado, que aquilo vai me trazer maldição. Mas por causa do amor ao meu irmão, eu não como. Jesus disse em Mateus 15: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que está no coração. A religião faz a gente preocupar demais com o externo, com o exterior. Ai, se eu comer isso e aquilo, nossa, um demônio vai fazer uma arruaça na minha vida, eu vou cair em pecado. Meus irmãos, Jesus está dizendo para você: o que contamina é o que está dentro do coração, não o que entra pela boca. Porque o que entra, ele vai tomar o seu destino biológico natural, mas o que está dentro não. Só muda se o Espírito Santo operar dentro de nós. E Paulo completa no verso 22 de Colossenses capítulo 2: todas essas coisas, ele está referindo, não toque nisso, não coma naquilo, ele diz, todas essas coisas se destrói com o uso, são preceitos e doutrinas de homens, preceitos e doutrinas de homens, e ele completa no verso 23 dizendo, que isso tem aparência de sabedoria. Já viu, quando que a pessoa estufa o peito? Eu não faço isso, porque senão vou me... Irmãos, de fato, ele diz no verso 23, essas coisas têm aparência de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas inventam, inventado pelas pessoas, de novo, falsa humildade, e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne.
Sabe de que vale isso? Nada na luta contra o pecado. Nada. É culto que as pessoas inventam, falsa humildade, tratamento austero do corpo. Eu não toco nisso, eu não faço aquilo, eu não visto dessa forma. Culto que as pessoas inventam, isso não tem valor nenhum na luta contra o pecado. Você pode ter passado a vida inteira sem tomar o café lá no seu trabalho. Você pode ter passado a vida inteira sem tomar Coca-Cola, sem vestir bermuda, sem fazer nada dessas coisas, e ainda assim continuar podre, perdido no seu pecado. Porque você precisa de arrependimento. Você precisa arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. Quem dera, irmãos, quem dera se o problema do pecado se resolvesse com uma troca de roupa, se resolvesse de eu parar de comer alguma coisa. Quem dera. Você pode nunca ter praticado essas coisas e ainda continuar na sua vida de pecado, porque essas coisas não têm poder nenhum na luta contra as inclinações da carne. Tem aparência de sabedoria, tem aparência de santidade, tem aparência, mas não tem poder nenhum contra as inclinações da carne. Eu quero, irmãos, encerrar esse sermão nessa noite, dizendo para você como nós podemos então viver uma vida satisfeita, plenamente satisfeita, completa, somente em Cristo, e nada mais. O próprio texto já nos respondeu, mas eu quero apenas recapitular. Primeiro, como viver uma vida plenamente em Cristo, satisfeita em Cristo, e somente em Cristo, conhecendo a verdade do Evangelho por meio das Escrituras. Deus nos deu um livro para ler, estudar, meditar e praticar. Nós não precisamos de outras coisas, porque Deus já nos revelou a si mesmo, através da Bíblia. Nós precisamos então conhecer o verdadeiro Evangelho, que nós aprendemos aqui hoje. Mas também nós precisamos praticar o verdadeiro Evangelho, na nossa vida diária, no nosso dia a dia. Por isso hoje eu chamo você a colocar lado a lado a sua vida, ao lado das Escrituras, passar no crivo das Escrituras. O que na sua vida tem tomado lugar da palavra de Deus, do Evangelho, que tem sido autoridade mais do que as Escrituras na sua vida? Eu sei, irmãos, que pessoas têm experiências com Deus. Eu sei que existem experiências sobrenaturais, mas isso não pode ser mais autoritativo na sua vida do que a palavra e o Evangelho de Deus. Essas coisas não podem moldar a sua vida. Você não pode esperar que Deus te revele isso ou aquilo, porque Ele já te revelou. Nós precisamos praticar o Evangelho na nossa vida diária. O que você tem acrescentado ao Evangelho? O que você tem sutilmente acrescentado à sua fé? Obscurecido a glória de Cristo na sua vida? Lembre-se, irmãos, como disse o apóstolo no verso 10, também nele vocês receberam a plenitude, vocês foram supridos. Nós não precisamos de acréscimos, nós não precisamos de doutrinas de homens, de tradições religiosas, de espiritualidade vazia. Negue essas coisas e enraize, edifique-se somente no verdadeiro e imutável Evangelho de Jesus. Amém? Curva sua cabeça. Senhor Deus, nos glorificamos a Ti, ó Pai, pelos Teus ensinamentos, pela Tua palavra tão graciosa e gloriosa, que nos ensina aquilo que nós precisamos aprender, sobre aquilo que nós precisamos viver, e a forma de como nós podemos glorificar ao Senhor na nossa vida. Que essa palavra venha arder em nossos corações,
e que nós vivamos segundo o Evangelho de Jesus. Nos dê força, ó Deus, discernimento espiritual, para identificar as vãs sutilezas, as falsas filosofias, o falso ensino, para que nós vivamos enraizados e edificados somente em Jesus, para a glória do Senhor. Amém. E glória a Deus.